Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, 29 de outubro. Seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí. Lembrando que é possível também nos acompanhar pelas redes sociais. Curta, compartilhe o nosso conteúdo e também nos conte o que você gostaria de ver aqui na TV Câmara. A gente começa trazendo a você os números do coronavírus no município. Segundo a última atualização feita na tarde de ontem, chegamos a 3.976 casos confirmados. Quanto aos recuperados, são 3.569. Ainda aguardam o resultado do exame 2.146 casos suspeitos. O número de óbitos não teve alteração nos últimos dias, permanecendo então em 162 vítimas da doença. Já o número de internações voltou a subir. Dos casos confirmados, 8 pessoas estão internadas, sendo 7 em UTI. E dos casos suspeitos, são 21 internações, sendo 12 em UTI. A região do Vale do Paraíba tem 21 novas mortes por Covid-19 na semana que se encerrou ontem, quarta-feira. Isso segundo dados oficiais das prefeituras. Trata-se então de queda de 43% diante dos 37 novos óbitos registrados na semana passada. A quantidade de infectados também caiu, aí menos 10,8% em 7 dias. A má notícia é que, como a gente acabou de ver aqui em Jacareí, só nos últimos dias a região acumula 356 novas internações por complicações da Covid-19. São 1.155 pessoas hospitalizadas até ontem, quarta-feira, contra 799 na última semana, na segunda-feira, dia 26, que havia sido então o menor número de internações desde abril, lá no começo da pandemia. Lembrando então que todas as atualizações sobre o coronavírus você acompanha de segunda a sexta-feira por volta das 3h30 da tarde nos canais de comunicação da Prefeitura e nós aqui no NJ trazemos essas informações atualizadas sempre na edição que começa às 11h30 da manhã. Nas eleições deste ano, o treinamento dos mesários se dá pela internet. O trabalho, que é voluntário, tem como objetivo de orientar essas pessoas que irão trabalhar no dia 15 de novembro a como proceder durante a votação. Confira mais detalhes na reportagem. O treinamento dos mesários para a eleição de 2020 será totalmente diferente dos outros anos. Isso porque a função terá outro papel por conta da pandemia do coronavírus. Por meio de vídeos online, os voluntários aprendem sobre o trabalho que farão no dia 15 de novembro. Os cartórios dão todo o suporte necessário para eles. Bem, foi um grande desafio para nós, Na verdade, esse trabalho já é um grande desafio. A gente teve que, primeiramente, selecionar as pessoas que eram de risco, e são pessoas que trabalham conosco há muitos anos, que gostam de trabalhar, mas que, por conta de normas, a gente precisou tirar essas pessoas, algumas voluntariamente, lógico, porque priorizaram a questão da saúde, outras porque nós precisávamos ter esse cuidado com nossos mesários, E depois a gente teve que fazer um replanejamento, Letícia, moradora do Jardim Flórida, é mesária desde 1998 e foi selecionada de novo para trabalhar na eleição. Em sua casa, faz o treinamento online e se prepara para receber os eleitores na sessão em que vai exercer a sua função. Os arquivos disponibilizados no aplicativo da Justiça Eleitoral dão orientações gerais sobre a atividade e todos os procedimentos para cumprir bem este ofício. Esse ano eu acho que vai ser bem complicado, porque tem pessoas que acham que não existe pandemia. Então, eu estou bem preocupada no sentido de pedir para a pessoa passar um álcool gel ou, de repente, ficar mais com distância, entre uma e outra, o distanciamento, e a pessoa ficar nervosa, apelar, porque tem esses casos também, da pessoa não querer aceitar o que você está falando. Em Jacareí, 1.828 pessoas fizeram a inscrição para trabalhar na eleição. 1.246 foram escolhidas e estarão nas 463 sessões eleitorais do município, com a finalidade de atender bem o eleitor, recepcioná-lo e orientá-lo sobre como proceder na hora do voto,
respondendo a eventuais dúvidas que essas pessoas tiverem. Por exemplo, no dia 15 de novembro, as sessões abrirão às 7 horas da manhã, com entrada preferencialmente aos idosos até às 10 horas. O cartório eleitoral recomenda que o eleitor leve a sua própria caneta para assinar o caderno de votação. O uso de máscara será obrigatório, bem como o distanciamento de no mínimo 1,5 metro em caso de filas. O álcool em gel estará disponível e o término da votação está previsto para as 5 da tarde. O Jacareí tem 171.850 eleitores aptos a votar. Destes, quase 38 mil são idosos, ou seja, com 60 anos ou mais, o que representa cerca de 20% do eleitorado do município. É sempre bom lembrar que quem tem 70 anos ou mais não é obrigado a votar, bem como os adolescentes de 16 e 17 anos e os analfabetos. Eu acredito que tenha pouca mudança, porque o básico a gente já sabe, né? Eu estou há muito tempo, como eu te falei, então eu acredito que vai ser mais a higiene mesmo, no caso, o álcool gel que vai ter que passar, ficar limpando a urna. O mesário é o nosso protagonista, na verdade, né? Sem ele, nada acontece. Com certeza, ele é a peça mais importante nesse processo. Então, a gente prioriza a questão da segurança. A gente está vendo tudo que é possível para dar um suporte para eles. A gente vê que o pessoal está assim, muito receoso, é compreensível. Então, a gente está tentando trabalhar o mais próximo possível deles, dando apoio. As pessoas vêm, conversam muito no privado conosco, ligam e a gente tenta dar esse apoio o máximo possível, porque a gente sabe que é difícil para todo mundo. A preocupação deles também é a nossa. O assunto agora é imposto de renda. A Receita Federal começa a enviar hoje cartas a contribuintes que caíram na malha fina. São mais de 334 mil contribuintes com a declaração do imposto de renda pessoa física de 2020 retida. As cartas têm como objetivo informar a situação da declaração e incentivar a correção, que pode ser feita por declaração retificadora sem a necessidade de comparecimento a postos de atendimento da Receita. Para saber a situação perante o fisco, o contribuinte pode consultar o extrato da declaração na página da Receita Federal, que é o receita.fazenda.gov.br. A Justiça Eleitoral está reforçando a importância do voto. Afinal, o cidadão que deixa de exercer o direito de votar está abrindo mão de ter um representante para defender sua opinião na elaboração de políticas públicas. Sabe aquele buraco no caminho que insiste em testar a paciência do motorista? O preço da passagem de ônibus, a situação daquele hospital que você precisou. Se você ainda não percebeu, tudo isso aí é política. Por isso, é muito importante que todos participem das decisões do nosso país. E o primeiro passo é lá na urna eletrônica, escolhendo os nossos representantes. A pessoa que se abstém do voto, o papel dela é muito ruim, porque ela deixa de colocar no poder uma pessoa que tem a sua visão, que a represente no poder público. É justamente esse o papel da democracia representativa. Então, se no momento as pessoas deixarem de manifestar a sua vontade, nós teremos uma república em que os representantes não representam o povo. Para exercer a cidadania, é preciso seguir as regras do artigo 14 da Constituição. A partir dos 18 anos, o voto é obrigatório e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18. Não podem se alistar os estrangeiros e os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Este ano, mais de 133 milhões de pessoas são obrigadas a votar. 14 milhões têm voto facultativo. Entre os eleitores com voto obrigatório, a maior parte está na faixa etária de 35 a 59 anos, sendo 67 milhões no total. Para as eleições municipais deste ano, quase 148 milhões de brasileiros estão aptos a votar. Quem não comparecer às urnas precisa justificar a ausência. Para evitar
problemas futuros como, por exemplo, ficar impossibilitado de assumir um cargo público, obter carteira de identidade e passaporte. E dá para justificar o voto pelo aplicativo e-Título. É novidade para as eleições. É bem fácil, é só baixar o app no celular. O e-Título preenchido certinho vale inclusive como documento na hora de votar. Ah, e a foto do eleitor vai voltar a aparecer no aplicativo. Mais de 2 milhões de pessoas já baixaram. Hoje, dia 29, é o Dia Mundial do AVC, o acidente vascular cerebral. A data foi criada para servir de alerta à população, visto que o AVC é a segunda principal causa de morte no Brasil. Especialistas pedem para que a população elimine da rotina o sedentarismo, o tabagismo e o uso abusivo do álcool, pois podem aumentar as chances de uma pessoa desenvolver tais enfermidades. Então, sempre importante todo mundo cuidar da saúde. A Caixa Econômica Federal paga hoje mais uma parcela do auxílio emergencial a 5,1 milhões de trabalhadores. Aos trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, o pagamento já é referente à segunda parcela de R$ 300 do benefício. Nesta quinta, recebem então 1,6 milhão de trabalhadores, cujo número do NIS termina em 9. Entre os demais trabalhadores estão aí 2,2 milhões que vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial extensão, que é o de R$ 300. Outros 1,3 milhão ainda vão receber alguma das parcelas de R$ 600. Para ficar mais fácil, você pode consultar o calendário completo no site auxilio.caixa.gov.br. A arte da tatuagem tem ganhado cada vez mais destaque nos dias atuais. E esse sucesso tem atingido também quem tem mais de 60 anos. Por muitos anos, a tatuagem foi marginalizada. Muita gente até tinha vontade de ter um desenho no corpo, mas não fazia por medo do julgamento da sociedade. A tatuagem ela vem de um meio periférico, né? A história da tatuagem não começa tão legal assim como é hoje, né? Hoje a gente tem muita gente que tatua todos os tipos de classe, todos os tipos de pessoa, então acabou perdendo um pouco esse preconceito, né? Essa marginalização, a tatuagem saiu desse meio e se elevou. A origem da tatuagem permeia entre povos antigos do Egito, rituais religiosos, grupos de contracultura, marinheiros, prisioneiros e por aí vai. O que conta mesmo é que todos usavam os desenhos como forma de expressão. Isso é assim até hoje. É um pensamento um pouco atrasado, né? Ver a tatuagem como algo discriminar uma pessoa tatuada. A gente que vive, a gente que participa todo dia do estúdio, a gente sabe o que é a tatuagem, além de só um trabalho também artístico, mas um trabalho emocional, né? Que mexe com a parte da pessoa, é uma homenagem. Apesar da diminuição do preconceito ao longo dos anos, a frase "já imaginou quando envelhecer?" ainda é recorrente. Para quem tem mais de 60 anos, se tatuar pode ser um desafio. Desde jovem, a Regina tinha em mente fazer uma tatuagem, mas o que a impedia era o medo da dor. A minha geração não teve o hábito da tatuagem, só que a nova geração já começaram a fazer tatuagem. E eu tive vontade de fazer, mas tinha medo, muito medo de fazer a tatuagem. Eu achava que doía muito, então eu fui protelando. Ela tomou coragem quando recebeu um convite para uma feira de tatuagem. Deixou o medo de lado e registrou no corpo um dos amuletos egípcios mais populares de todos os tempos, o olho de Horus. E fiz uma coisa que a vida inteira eu amei, que é o olho de Horus. Eu sempre tive uma atração, não sei porquê, com as coisas do Egito. Na escola, desde pequena, meus cadernos todos eram com o olho de Horus. E foi aí que eu decidi. Falei, não, é uma coisa que eu amo, que eu gosto, né? Que faz parte da minha vida mesmo. Para ela, a tatuagem, além de aproximá-la das gerações mais novas, serve como um incentivo para diminuir o preconceito e provar que o importante mesmo é cada um ser o que é, sem medo de julgamentos. Ainda tenho amigas que falam, gostaria de fazer, mas tenho vergonha, acho que já na minha idade já não posso fazer mais, né? Eu falo uma bobagem, então eu sempre incentivo. É uma coisa que você gostaria de fazer, faça,
né? Não importa o que os outros vão pensar, não é? Seja você mesmo. É isso aí, seja você mesmo. Logo mais ao meio-dia, começa o programa Fala Candidato e o entrevistado de hoje será o Fernando Capelli, do PSL. Você pode acompanhar ao vivo pela internet e também por nossas redes sociais. O NJ fica por aqui. Boa tarde para você e até amanhã.